a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Aqui é José Rosa, da comunidade Cristo Servo, e é muito bom estarmos juntos mais um dia neste Evangelho de hoje. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 31 de março de 2021, quarta-feira. O Evangelho é o de São Mateus, capítulo 26, versículos do 14 ao 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe o mestre, e dizei-lhe. Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos, mais uma vez, agora na versão de São Mateus, o Evangelho da Santa Ceia, onde narra a traição de Judas Iscariotes. Porém, no Evangelho de São Mateus, traz algo a mais, que é o quê? A negociação. Judas, está nos primeiros versículos, 14 e 15, diz que Judas Iscariotes foi ter com os sumos sacerdotes e disse-lhe: Que me dareis se vos entregar Jesus? Enfim, e combinaram 30 moedas de prata. Daí em diante, Judas Iscariotes procurava então uma oportunidade para entregar Jesus. E tem outro detalhe, que era justamente esse detalhe da preparação da Páscoa. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai um certo homem, diz-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo e vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Aonde então acontece a Santa Ceia. E em seguida, os discípulos fizeram como Jesus mandou e, ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os discípulos. Então tudo estava pronto. Enquanto comiam, e aí vem toda a narração de Jesus dizendo: Em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Na versão de São João, São Pedro pede para São João perguntar para Jesus quem era. Já na versão de São Mateus, todos perguntam para Jesus: Senhor, será que sou eu? Será que sou eu? E Jesus responde: Quem põe comigo a mão no prato. E Jesus continua: O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas pergunta: Mestre, serei eu? E Jesus responde: Tu o dizes. Vimos todas as vezes que Jesus diz tu o dizes, quer dizer sim. Por isso então Jesus está dizendo aqui que sim, Judas seria o traidor. Uma peculiaridade deste evangelho seria exatamente onde Judas negocia com os sumos sacerdotes as 30 moedas de prata. Depois, os discípulos procurando lugar para poder
fazer a ceia com Jesus, encontra, e depois próprio Jesus diz para estes discípulos que o Filho do Homem vai morrer conforme está escrito nas Escrituras, mas ai daquele que trair o Filho do Homem. Era preferido nunca ter nascido. Pois bem, Jesus não quis dizer simplesmente trair, mas trair e não se arrepender, porque também Simão Pedro, traiu Jesus, negou Jesus 3 vezes. E este evangelho não vem com esta parte, que o evangelho de São Mateus não vem com esta parte. Mas sabemos disso segundo o evangelho de São João. Portanto, Jesus está dizendo que aqueles que não se arrependem da traição, aqueles que não se arrependem do pecado que cometeu, estes sim, então, portanto, vão se arrepender de ter nascido. Partindo então para a meditação da Léxio Divina do Evangelho de hoje, podemos continuar perguntando. E nós refletimos sobre o Evangelho de ontem, já perguntando, se nós somos traidores de Jesus, quantas vezes negamos Jesus. Agora vamos partir para a pergunta: e nós nos arrependemos dessas vezes que negamos Jesus? Nós nos arrependemos dessas vezes que rejeitamos Jesus, que enganamos Jesus, ou que não somos verdadeiros com Jesus? Será que por quanto nós estamos vendendo Jesus? Já que esse evangelho fala sobre isso, sobre moedas, sobre a venda, sobre o valor da venda que Judas Iscariotes fez. Será que por quanto nós estamos vendendo Jesus? Por uma caixa de cerveja? Por uma prostituta? Por uma traição? Por um carro? O que estamos ganhando em troca quando traímos Jesus? Se estamos ganhando alguma coisa em troca, algum prazer, algum bem em troca, não sei, irmãos, mas a promessa de Jesus para aqueles que traíram o Filho do Homem e não se arrependerem é Ele dizendo: seria melhor que nunca tivesse nascido. Porque em outra ocasião Jesus vai dizer para aqueles que são pecadores que irão para o inferno. Portanto, o arrependimento de ter nascido seria isso, o sofrimento eterno por rejeitar o nosso Senhor Jesus Cristo, por de livre e espontânea vontade rejeitar o amor de Deus que quer nos salvar. Por isso ainda há tempo, irmãos e irmãs, de nos arrependermos e buscarmos voltar para Deus, voltar para Jesus, confessar os nossos pecados para podermos viver esse tríduo pascal, na quinta, sexta e no domingo e na vigília pascal. Possamos fazer um bom exame de consciência, que ainda dá tempo de fazer a nossa confissão e comungar nesta Páscoa, na Páscoa do Senhor, que é a nossa salvação. Partindo para a terceira etapa da Léxio Divina, que é a oração. Oremos então a Deus pedindo esta graça da fidelidade, a graça do amor, a graça de poder amar Jesus, a graça do arrependimento pelas vezes em que vendemos Jesus, pelas vezes que traímos Jesus, para que nós não ardamos no fogo do inferno. Senhor, nós te pedimos a graça da fidelidade, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, a graça do arrependimento perfeito, Senhor, para que possamos celebrar a Páscoa contigo neste final de semana, mas de maneira especial na eternidade. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.